Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém, amém, meus irmãos, amém, meus amados. Então vamos à Bíblia Sagrada, por favor. Vamos abri-la no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. O pastor hoje vai terminar a mensagem que iniciou quarta-feira à noite. Hoje é a segunda parte e última. O sacrifício de Abraão. Todos acharam? Então acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado, que diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus acrescentou: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao nosso Deus. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, meu Senhor, prontos para ouvir a tua voz, prontos para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, para aprender de Deus como viver a nossa vida, como viver a nossa fé, como crescer na tua graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque a vida espiritual é assim, ela é um crescimento constante. Aquilo que eu era ontem, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. O que eu vou ser amanhã tem que ser melhor do que o que eu sou hoje. É um crescimento. Isso só é possível quando nós entendemos assim, e quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo, e quando nós estamos dispostos a reconhecer os nossos erros, a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e quando nós, acima de tudo, estamos dispostos a reconhecer que é o Senhor quem opera essa graça maravilhosa em nossas vidas. Não depende do nosso esforço, não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade, não, depende da tua graça em nós. Então nessa manhã, Senhor, fala, Espírito, mais uma vez, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, às ovelhas do teu rebanho, aqueles por quem o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade para que eu possa explanar a tua palavra. Mas explanar a tua palavra
com verdade. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua santa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é muito curioso esse texto aqui de Gênesis, capítulo 22, principalmente quando diz que Deus, depois dessas coisas, pôs Abraão à prova. Por que Deus pôs Abraão à prova? Deus não já conhecia Abraão? Deus não acompanhava a vida de Abraão? Acompanhava. E por que Deus pôs Abraão à prova? Porque Deus está sempre vendo como está o nosso crescimento espiritual. Quando diz que Deus colocou Abraão à prova, Deus colocou Abraão à prova para ver se Abraão já estava no nível de vida espiritual que Deus quer que todos nós que somos filhos deles estejamos. A vida espiritual é assim, é um crescimento. Você lembra que Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. É uma coisa viva, ativa, está crescendo, você vai desenvolvendo, você vai se tornando cada dia melhor. É de fé em fé, é de culto em culto, é de graça em graça. Amém? Então, eu disse aqui na quarta-feira à noite que Abraão, a Bíblia diz, ele é o nosso pai na fé. Eu disse aqui no culto de quarta-feira à noite que este homem, ele é o protótipo do homem espiritual. Mas eu disse, principalmente, esse Abraão do capítulo 22 de Gênesis. Esse aqui é um exemplo para todos nós. Esse Abraão é o modelo do homem obediente a Deus, do homem temente a Deus, do homem que faz a vontade de Deus, não importa qual seja essa vontade, não importa o preço que ele tenha que pagar para fazer a vontade do seu Deus. Então é isso aqui. Agora é bom lembrar que a vontade de Deus, nesse caso aqui, não era que Abraão não deixasse de congregar. A vontade de Deus aqui não era que Abraão guardasse o dia do Senhor, como Deus quer que a gente guarde. Não era que Abraão ofertasse R$100 para ajudar nas obras da igreja. Não. A vontade de Deus nesse episódio aqui era que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Olha que coisa profunda. Que coisa difícil. Você já imaginou Deus chegar diante de uma pessoa e dizer: eu quero que você sacrifique o teu filho. E no caso dele, o único filho, a quem você muito ama. Eu quero que você agora pegue o teu filho e ofereça-o em holocausto, como você faz com os animais constantemente, como você faz habitualmente ao longo da tua vida espiritual. Só que agora, Abraão, eu quero algo muito maior do que a oferta de animais, muito maior do que tudo que você já ofertou para mim. Eu quero que você sacrifique o teu filho. Interessante. Mesmo diante de uma exigência tão grande de Deus, a gente vê, meu irmão e minha irmã, que Abraão, nesse momento aqui, era um homem absolutamente decidido, um homem que estava pronto para fazer a vontade de Deus a qualquer preço. E o preço qual era? Sacrificar o próprio filho. Esse era o preço. Sacrificar o próprio filho. Não era sair de um bairro distante e vir assistir um culto num outro bairro. Tem gente que acha que é um sacrifício muito grande, né? Ah, mas eu moro longe. Ah, mas eu pego 2 ônibus. O sacrifício aqui não era dispor de alguns reais para ofertar na igreja. O sacrifício aqui não era assistir o culto domingo de manhã e voltar domingo à noite, que muita gente não faz. Acha uma coisa fora de propósito. Acha uma coisa sem lógica, mas é mandamento de Deus. Não, o sacrifício aqui era sacrificar o próprio filho. Esse era o preço. Agora, Abraão, ele foi até as últimas consequências,
por amor a Deus, porque só pode ir até as últimas consequências quem verdadeiramente ama a Deus. Ele ia sacrificar o próprio filho, ele só não matou o próprio filho porque Deus interviu, porque Deus jamais permitiria isso. Quem fazia sacrifício de seres humanos eram os pagãos, eram os ateus, eram as nações ímpias, mas Deus exigiu isso para ver até que ponto Abraão estava pronto a servi-lo e a obedecê-lo. Mas na hora que ele ia executar Isaque, Deus brada e diz: Abraão, Abraão, não toques no rapaz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único. Agora eu sei, agora você está no nível que eu queria, agora você chegou, sabe, naquele status de fé, naquele status de obediência, naquele status de temor que eu desejo para todos os meus filhos. Está aqui. Deus interviu. Então, nós fomos chamados por Deus, meus irmãos. Eu fui chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para viver esse tipo de vida aqui, esse tipo de obediência, esse tipo de fé. Só que eu disse quarta-feira à noite que tem pessoas que dizem assim: Pastor Carlos, mas é possível, pastor, eu, um simples mortal, chegar nesse nível de fé de Abraão, chegar nesse nível de obediência obstinada, absoluta, inconteste que Abraão chegou? E eu disse: sim, é possível, porque Abraão, ele também era um simples mortal, como eu, como você. Abraão não era um super-homem, Abraão não era um ser de outro planeta, Abraão era igualzinho a mim, igualzinho a você, sem tirar nem pôr. Então é possível. Aí a pessoa diz: pastor, mas eu já dei as minhas vaciladas, pastor. Quando eu comecei a minha vida espiritual, eu já titubeei algumas vezes na minha fé, eu já dei alguns vacilos na vida espiritual, eu já dei vacilos terríveis no que diz respeito à obediência a Deus. E mesmo assim é possível? O senhor está dizendo para mim que é possível? É possível. Você lembra que eu terminei o culto de quarta-feira dizendo: Abraão, esse homem aqui, também deu as suas vaciladas, ele também titubeou ao longo da sua vida espiritual, ele titubeou da fé, ele titubeou na obediência a Deus. E todos nós passamos por isso. Todos nós. Só que, ao longo da vida espiritual, nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo. O que não pode é a pessoa vacila, titubeia, e todos nós passamos por isso. E ao longo do tempo ela não muda, ela não cresce, ela não amadurece. Isso aqui não pode, isso aqui está errado. Se a pessoa começa uma caminhada espiritual com Deus, e ela dá um vacilo aqui, dá um titubeio ali, mas ela está crescendo, ela está desenvolvendo, ela está amadurecendo, ela está se transformando. Isso é o normal da vida espiritual. Agora, se titubeia hoje, titubeia amanhã, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não para de titubear, então essa pessoa não tem nada a ver com Deus, absolutamente nada. Abraão, até chegar nesse nível aqui de Gênesis 22, ele tem uma história muito interessante. Primeiro, Abraão foi chamado por Deus 2 vezes. Normalmente, quando nós falamos de Abraão, nós só damos ênfase à segunda chamada. Olha, Deus chamou Abraão, Abraão partiu sem vacilar, ele obedeceu a Deus, ele foi intrépido, mas acontece que Deus chamou 2 vezes. Pastor, 2 vezes? É. Como hoje, eu quero dar ênfase a esses detalhes, para você entender como é que é vida espiritual, como é que é caminhada espiritual, eu tenho que mostrar isso. Vamos, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 em diante. Atos dos Apóstolos. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai,
Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. O que é que Estevão está dizendo aqui, hein? Estevão está dizendo que aquele chamado que nós conhecemos muito bem, do capítulo 12 de Gênesis, já era o segundo chamado. A primeira vez que Deus apareceu a Abraão e mandou Abraão sair da casa do seu pai, da terra do seu pai, está aqui, ó, foi quando ele estava em Ur dos Caldeus. Foi antes do capítulo 12. O capítulo 11, você vai ver isso lá em Gênesis. Só que aconteceu o quê? Ele saiu com o pai dele, levou o pai, ele parou em Harã, e ele ficou em Harã até que o pai dele morresse. Aí depois que o pai morreu, depois que ele sepultou o pai, Deus aparece segunda vez e diz a mesma coisa: Abraão, sai da tua terra, sai da terra do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, rapaz. Então, isso aqui mostra que Abraão, ele titubeou no início da sua vida espiritual. Deus teve que chamá-lo duas vezes, está aqui. Na primeira chamada, a obediência de Abraão foi uma coisa parcial. Ele obedeceu, mas parcialmente. Levou consigo o pai dele, ficou aguardando o velho morrer. Foi por isso que muitos séculos depois aconteceu uma coisa interessante no ministério terreno de Jesus. Deixa eu mostrar. Mateus, capítulo 8. Olha só. Mateus, capítulo 8, versículo 19 a 22. Encontraram? Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo: olha, me seguir é duro. Me seguir exige sacrifício, exige renúncia. Não é boa vida, não é deitar em berço esplêndido. É duro. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Esse homem, ele estava se referindo exatamente ao que Abraão havia feito na primeira chamada. Abraão primeiro esperou o pai morrer, enterrou o pai, depois ele obedeceu plenamente a Deus. Por isso que ele disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. É velhinho, está nos últimos anos de vida, eu não posso deixar o velho aí, deixa eu dar um tempo. Depois que eu sepultá-lo, eu te sigo. Não tem gente que fala muita coisa parecida com isso? Não, deixa eu primeiro resolver isso. Não, eu quero fazer a obra, eu quero viver uma vida espiritual legal, mas deixa primeiro eu me desvencilhar dos problemas. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Então, eu quero que você veja que no começo da sua caminhada espiritual, Abraão era muito parecido conosco, mas muito parecido mesmo. Ele obedecia, mas não obedecia 100%. Não obedecia bem. Ele ia, mas ia ao seu modo, ia à sua maneira. Isso acontece com você, isso já aconteceu comigo. Você pensa que no início da minha vida espiritual eu também não dei os meus vacilos? A primeira vez que Deus me chamou, aí eu cheio de empolgação, cheio de entusiasmo, vou fazer a obra. Só que eu estava recém-casado. Eu tinha acabado de trocar de emprego. Eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava 3 salários mínimos. E eu estava passando para uma outra empresa, Nuclebras, onde eu ia começar com 8 salários mínimos. E eu todo empolgado, né? Eu não estava preocupado com isso, não. Eu estava pronto para começar do zero, para largar tudo. E quando eu falo com a minha esposa, eu estava recém-casado: olha, quero fazer a obra, estou pronto, vou largar tudo. Ela disse: você está doido? Eu disse: como? Você vai sozinho. Comigo não. Olha, pensa numa ducha de água fria. Você vai só. Eu não vou nessa não. Eu recém-casado, ó. Pergunta se eu fui. Cheguei para
o meu líder espiritual na época disse: olha, é o seguinte, por mim eu ia, mas acabei de casar. Minha mulher disse que não vai. Ela disse que não me acompanha. A família está contra, está todo mundo contra. Então eu vou dar um tempo. Deixa eu dar um tempo, deixa eu amaciar o coração dela, deixa eu tentar fazer a cabeça de todo mundo, aí eu faço a obra de Deus. E não fui. E as consequências foram desastrosas. Pense num desastre espiritual. Está aí a pastora Sandeli, que está presente aqui, que é testemunha. Me afastei da igreja, voltei a beber, fumar, fazer tudo que você pode imaginar de ruim na vida. E sofri, viu? Mas penei. Você não imagina o sofrimento. Quantas vezes, com um copo de bebida na mão, uma música na vitrola, e de repente vinha aquela coisa que me tomava e as lágrimas. Eu chorava feito criança. Ninguém entendia porque eu estava chorando. Como se fosse um remorso por ter agido. E sem encontrar forças para reagir. Aí veio o segundo chamado. Só que no segundo chamado, eu já tinha aprendido. Eu já tinha apanhado muito. Aí quando veio o segundo chamado, eu já ganhava 30 salários mínimos. Ó, se para largar 8, foi uma guerra, e 30. Né? Já estava com o casamento solidificado. Mas ela ainda não queria. Ela não queria acordo de eu fazer a obra. Ela queria que eu continuasse como funcionário da Nuclebras. Ganhava muito, muito dinheiro, vida boa. Mas agora eu já tinha aprendido. Quando Deus chamou, eu digo, agora eu vou. E eu lembro que alguém disse, e a tua mulher? Eu digo, se ela não for, ela fica. E Deus, se ela insistir, Deus tira a vida dela e coloca outra no meu caminho. Aí eu estava pronto, decidido. Entendeu? Aí pronto, aí eu obedeci mesmo, aí saí mesmo. Contra tudo e contra todos. Olha o resultado. Hoje é uma pastora, hoje é uma pregadora da graça de Deus. Amém? Então, quando Abraão obedeceu a segunda chamada de Deus, ele já estava em Harã. A primeira foi em Ur dos Caldeus. Deu a vacilada, né? O pai ainda estava com ele. Não era para levar pai nenhum. A ordem era para ele sair da casa do pai dele, da terra dele, da família dele. Bom, aí nesse momento que ele obedece, nesse momento que ele começa uma outra etapa da sua vida espiritual, houve uma grande fome na terra naquela época. E quando a fome bateu, quando a necessidade veio, quando Abraão sentiu fome, quando o seu povo estava passando necessidade, Abraão começa a caminhar junto com o povo em direção ao Egito. Foi para o Egito. Ele foi para o Egito porque ele tinha fome. Porque o povo dele tinha fome. Porque ele precisava urgentemente encontrar alimentos. Ele precisava encontrar comida, senão ia morrer todo mundo. Só que na hora que eles sentiram fome, Abraão não consultou a Deus. Abraão não disse, Senhor, olha a questão aqui, olha o problema, como é que eu faço? Que atitude eu tomo? Para onde eu vou? Aonde eu vou buscar mantimentos? Aonde eu vou buscar sustento para a minha vida e para esse povo aqui? Não, ele não consulta Deus, ele simplesmente vai para o Egito. Será que às vezes nós não somos assim também? Será que no início da nossa caminhada espiritual, principalmente, nós não procedemos dessa maneira? A nossa necessidade, irmão, acaba boicotando a nossa fé. Então há muita gente que no início da vida espiritual é exatamente igual a Abraão aqui, ó. Às vezes na hora da fome, na hora do desemprego, na hora da necessidade de pagar as contas, às vezes na hora da pessoa enfrentar uma grande luta, ela esquece a sua fé e ela acaba aceitando a primeira oferta que oferecem para ela. Primeira coisa que apareceu, o Egito. Mas o Egito é um país de gente ímpia, é uma nação pagã. Sempre que a Bíblia fala do Egito, ela faz uma conotação do Egito com as coisas do mundo, né? A pessoa, em vez de esperar em Deus, busca no mundo. Enfrenta uma situação financeira, corre para pegar dinheiro com a agiota.
Em vez de orar, pedir uma direção a Deus, dar ouvidos à primeira voz que aparece. Não, eu conheço uma pessoa que é agiota, ela te empresta um dinheiro hoje mesmo. Aí empresta o dinheiro, pega o dinheiro, juros extorsivos. Quando chega lá na frente, está o agiota querendo matar a pessoa que ela não pode pagar. Vou tomar a tua casa, vou tomar teu carro, e toma tudo mesmo. É uma tragédia. Então, às vezes nós somos assim, dessa maneira. Abraão também agiu assim. Só que Abraão, irmãos, ele fez ainda pior. Fez pior, muito pior. Deixa eu mostrar. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, que foi a segunda chamada, né? Versículo 11 em diante. Ok? Deixa eu ler o 10 também. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és a minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Interessante, né? Abraão conhecia muito bem os egípcios. Ele conhecia. Ele disse: Sara, o negócio é o seguinte, eu conheço bem essa gente aí. Olha, eles vão se engraçar em você. E eles vão querer você para eles. E eles são capazes de tirar a minha vida para poder ficar com você. Então vamos fazer o seguinte: se eles perguntarem a você o que você é minha, você não diz que é minha esposa, você diz que é minha irmã, que aí eles não me matam. Eles vão ter consideração por mim, porque eu sou teu irmão, né? Interessante. Abraão acertou. Ele conhecia bem esse povo. Não é que eles se engraçaram mesmo por Sara. Eles se engraçaram por Sara. E Sara disse exatamente o que ele mandou dizer: eu sou irmã dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Os egípcios são assim, sabia? Eu já estive no Egito, é horrível. Fui uma vez e disse: nunca mais eu volto. Porque eu nunca passei tanto aperto na minha vida. Eu e a minha esposa. Os caras parecem uns tarados, meu irmão. Sabe, e eles ficam, sabe, olhando para a mulher e vinham atrás da gente. E um chegou e disse assim: 10 camelos por ela. Quanto é que vale um camelo, hein? O cara ofereceu 10 camelos e eu andando com ela no braço. Ele: 10 camelos por ela, ele quer trocar, né? O outro veio trazendo brincos, ó, e deu para ela. E eu disse: Deus do céu, vamos pegar a mulher à força. Pergunta para ela se ela não lembra disso. Ela mesma disse: nunca mais eu venho aqui. Dá medo. Foi essa situação que Abraão passou aqui. Então eles se engraçaram por Sara, e ela disse: olha, eu sou irmã dele. Agora interessante, né? Não é que os egípcios, irmãos, pegaram Sara e levaram Sara para Faraó? E o que é pior, não é que Abraão deixou, não é que Abraão consentiu que levasse a mulher dele para Faraó, e não é que Faraó faz Abraão ficar milionário por causa disso. Você prestou atenção aqui no texto? Versículo 16. Este, Faraó, por causa dela, por causa de Sara, tratou bem Abraão. Vou tratar bem o irmão, que tratando bem o irmão,
a irmã vai ficar feliz comigo, né? O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Você nunca tinha tentado para isso, né? Está vendo? Olha, irmãos, a situação de Sara só não ficou pior porque Deus resolveu intervir. Deus interviu nessa história aqui. Leia o versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher de volta. Toma ela de volta. Toma e vai embora. Sai daqui. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, nesse momento aqui, Abraão se parece muito, irmãos, com cada um de nós. Como se parece? Na hora do medo, na hora do pavor, na hora de uma insegurança, a pessoa começa a abrir mão de muitas coisas preciosas. E às vezes até tira um lucro disso, né? Às vezes até tira lucro disso. Só que isso aqui aconteceu no início da sua caminhada espiritual com Deus. Então Deus interviu, Deus deu uma chamada em Faraó. Por que você fez isso? Olha essas pragas que eu estou lançando sobre o teu país, sobre o teu povo. É porque você pegou a mulher dele, ela é mulher dele, ela não é irmã dele. Deu uma chamada em seu Abraão. Meu amigo, o que é que está havendo com você? Isso é maneira de proceder? Isso é maneira de agir? Como é que você age dessa forma? Abraão, eu prometi a você que abençoaria os que te abençoasse, que amaldiçoaria os que te abençoassem. E parece que você não acredita muito no que eu disse. A tua maneira de agir está mostrando que você não acredita muito em mim, rapaz. Essa que é a verdade. Volta para a tua terra. Volta, sai do Egito. Abraão volta. E quando ele volta à terra, lá ele tem uma experiência grandiosa com Deus. Deixa eu mostrar. Tremenda, tremenda, tremenda. Gênesis capítulo 15. Versículo 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão. Eu estou lendo exatamente como era o nome dele no início, que só depois que Deus muda para Abraão. Era Abrão. Apareceu o Senhor Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, é um escravo que eu tenho. Esse é o meu herdeiro, eu não tenho filhos. Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora Deus disse a Abraão: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Sai daí da tenda, olha para os céus, conta as estrelas, se é que é possível contar as estrelas. É impossível. Pois bem, a tua descendência será assim como as estrelas do céu. Olha aqui, ó. Então, parece que agora está tudo bem. Agora as coisas começaram a entrar nos eixos, né? Mas na verdade não está nada bem. Não está nada bem. Deus diz que ele vai ser pai.
Deus diz que ele vai ter um filho, que será o seu herdeiro legítimo. Só que passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e nada de Abraão ser pai. Nada de Deus cumprir a promessa. 10 anos se passam e nada de Abraão ser pai. Nada da promessa de Deus se cumprir na vida dele. Sabe o que aconteceu? Capítulo 16, versículo 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Deixa eu explicar isso aqui. Sara, a mulher de Abraão, está apavorada, porque ela vê o tempo passar, e ela vê que a promessa de Deus não se cumpre, e aí ela vira para o marido e diz assim: Abraão, chega aqui. Olha só, presta atenção. Deus não está cumprindo a promessa, Abraão, porque eu sou estéril. Deus não permitiu que eu pudesse gerar filhos. Eu já nasci assim. Foi Deus que fez isso. Então, você tem que entender que para Deus cumprir essa promessa, nós precisamos de fazer alguma coisa. E o que veio na minha cabeça, Abraão, é que eu tenho essa escrava, Agar. Eu permito que você durma com ela, que você tenha um relacionamento sexual com ela. Ela vai engravidar, ela vai ter um filho, e esse filho será o teu herdeiro. Sem problema. Pode tomar ela para você. Porque senão, Abraão, como é que Deus vai cumprir a promessa? Se eu não posso dar à luz? Se eu não posso ser mãe? Não tem como Deus cumprir isso, não tem como. Então o único jeito, a única maneira é você se relacionar com a minha escrava. Olha, Abraão não se fez de rogado, meu querido. Ele decide nessa hora aqui que Deus vai abençoá-lo, que Deus vai cumprir a promessa dessa maneira. Quer dizer, ele deu um jeitinho na promessa de Deus. Eu vou dar um jeitinho aqui, já que não está acontecendo. Eu acho que a opinião de Sara tem razão de ser. Cuidado. Muitas vezes nós tropeçamos no início da nossa vida espiritual porque incorremos nesses erros aqui. Vem um, dá uma ideia. Eu estou precisando tanto do emprego. Olha a palavra de hoje. Eu senti que Deus disse que vai abrir uma porta de emprego para mim. Aí chega na semana, aparece uma proposta de emprego. Olha, agora esse emprego aqui é o seguinte: você tem que trabalhar todos os dias, de 8 da manhã às 10 da noite, incluindo sábado, domingos e feriados. Não vai mais poder ir à igreja, esquece culto, esquece igreja, esquece tudo. Aí você diz: poxa, não, mas peraí, não ir mais para os cultos? Aí vem alguém e diz: não, mas é assim mesmo. É assim mesmo, a situação está difícil. Você está passando dificuldade, você está num aperto danado, você está cheio de dívida. É Deus que está abrindo essa porta, pega. E a pessoa vai e pega. Acredita que tem que dar um jeitinho para a promessa de Deus se cumprir. E aí as consequências são as piores possíveis. Está aqui. Como eu já vi pessoas de Deus procurando dar um jeitinho nas promessas de Deus. E quando você vai falar com a pessoa e diz: não, não é assim, não é dessa maneira que Deus faz, não é dessa maneira que Deus cumpre a promessa, isso aí não pode ser de Deus. E às vezes a pessoa diz: pastor, mas não pode ser dessa maneira que o senhor está falando. Ninguém pode dizer como é que Deus faz, como é que Deus não faz. Às vezes Deus age, pastor, das formas mais inusitadas possíveis. Como eu já ouvi isso aqui. Agora, interessante isso aqui, né? Abraão e Sara parece que já conheciam essa técnica, né? De dar um jeitinho, de dar desculpa, de torcer a verdadeira vontade de Deus. Só que anos depois, Deus aparece outra vez esse homem e Deus diz: Abraão, presta atenção,
Não era nada disso, rapaz. Não foi isso que eu disse para você. Eu falei para você que o teu descendente ia ser seu e de Sara, ia ser seu e da sua mulher. Como é que você colocou na tua cabeça, rapaz, que podia dar um jeitinho nessa história? Como é que você colocou isso na tua cachola, que podia ser dessa forma que Sara falou? Interessante é a gente perceber que esse Abraão, que a gente vê aqui em Gênesis 22, que foi resoluto a obedecer a Deus, que não titubeou, que não discutiu com Deus, que não apresentou desculpas, que quando Deus disse: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, como holocausto, pega o teu filho, vai para a terra de Moriá, vai para um dos montes que eu te mostrarei, e ali oferece-o em holocausto a mim. E ele foi. Ele não discutiu com Deus. Ele não disse: não, mas aqui em frente tem um monte. Maravilha. Por que eu tenho que viajar 3 dias para ir para Moriá? Disse, não, ele partiu resoluto. Ele não disse: espera lá, tem uma coisa errada aí. Isso não tem lógica, Deus. O Senhor pega, me dá um filho. O Senhor diz que através desse filho que eu vou ter uma grande descendência, que através desse filho que o Senhor vai criar uma grande nação. E agora o Senhor pede para eu matar o meu filho? Talvez ele pudesse dizer: não, isso aí não deve ser Deus, deve ser o diabo. E tinha todas as desculpas possíveis para não obedecer. Mas ele vai, e Paulo diz aos Hebreus que ele foi com essa convicção de que mesmo matando o filho, Deus cumpriria a promessa. Como cumpriria a promessa? Porque Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Aleluia! Olha como cresceu o nível de fé desse homem aqui. Então, é interessante ver que esse mesmo Abraão, que esse Abraão de Gênesis 22, é o mesmo Abraão que saiu de Ur dos Caldeus, que teve que ser chamado 2 vezes por Deus. É o mesmo Abraão que foi para o Egito sem Deus mandar ele ir para o Egito. É o mesmo Abraão que entregou a sua mulher a Faraó. É o mesmo Abraão que aceitou deitar com Agar. É o mesmo. É exatamente o mesmo. E o que é que nós aprendemos dessa história toda aqui? O que é que nós aprendemos, igreja, de tudo isso aqui? Nós aprendemos que o herói na vida de Abraão não era Abraão. O herói, o grande herói na vida desse homem era a graça soberana de Deus. Foi a graça de Deus que pegou este homem aqui, tirou lá de Ur dos Caldeus, um homem perdido, um homem idólatra, um homem com problemas morais, um homem com problemas de caráter. Você já imaginou deixar um faraó pegar a sua mulher? E dizer: bom, ele está me dando riqueza, né? O que é que eu posso fazer? Deus está vendo, tem que ser assim, senão eles me matam. Não tem gente que fala: tem que ser assim, Deus entende, Deus está vendo. E começa a fazer uma série de bobagens. Principalmente se aquilo ali vai dar lucro. Não, eu vou faltar o escudo da igreja. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho uma oportunidade de ouro. E vai me dar muito dinheiro, vai me dar condições de melhorar de vida. Deus está entendendo, Deus está vendo. Deus sabe que tem que ser assim. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas Deus pega esse homem e o transforma nesse verdadeiro gigante que nós vemos aqui em Gênesis 22. Aqui esse homem é um gigante. Aqui esse homem chegou numa estatura de fé, de obediência, de temor, de entrega, que é o que Deus espera que todos nós cheguemos também. É por isso que no Salmo 37, versículo 23 e 24, porque a falta de conhecimento dessas verdades tem prejudicado muita gente na igreja de Jesus. Porque às vezes a pessoa começa, e todos nós passamos por um começo, e no nosso começo a gente vacila, a gente dá as nossas mancadas, a gente titubeia,
Se eu fosse contar para você as vezes que eu já vacilei, as vezes que eu já titubeei, as vezes que eu já tomei decisões erradas sem consultar a Deus, daria uma enciclopédia. Até chegar nisso que eu sou hoje. Mas se a pessoa não conhece isso aqui, aí quando ela dá a primeira vacilada, ela diz, pronto, acabou tudo. Estou condenado ao inferno. Eu não tenho nada a ver com Deus, deixa eu cuidar da minha vida lá fora. Eu vacilei, eu errei, eu fracassei. Eu não consegui me manter de pé. Porque o sistema religioso ensina assim. Se errou, acabou, corta o pescoço dele. E a pessoa erra. Aí na hora que erra, ela se sente condenada ao inferno. Ela se sente rejeitada por tudo e por todos. Não quer mais continuar a sua caminhada. É difícil, né? Mas vamos lá. Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, Deus joga logo uma pedra na cabeça e cobre ele com terra para nunca mais se levantar. Mas é assim que se ensina nas igrejas. Se cair, perdeu salvação. Se cair, se pecar, se errar, se vacilar, se tropeçar, inferno na hora. Diz até que Deus apaga o nome do livro da vida. Aí a pessoa vai errar, ela vai vacilar, ela está começando, ela está iniciando uma caminhada, ela não tem estrutura, ela ainda é frágil, ela não tem maturidade na vida espiritual. Mas aí ensinaram para ela que se cair fica prostrado, acabou. Não, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Olha, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você, e talvez esteja fazendo com algumas pessoas aqui. Então essa história de Abraão nos fala da graça de Deus. Essa história de Abraão aqui, irmãos, ela está dizendo para você o seguinte: olha, continue acreditando em Deus, continue tendo fé nesse Deus Todo-Poderoso, mesmo quando você tropeça, mesmo quando você titubeia, mesmo quando dúvidas começam a tomar conta do teu coração, continue acreditando em Deus, mesmo quando as tuas necessidades, os teus medos, as tuas dores começarem a boicotar a tua fé, continue acreditando em Deus, porque o Deus de Abraão é também o teu Deus, é também o meu Deus, é o nosso Deus, aleluia, aleluia, é o nosso Deus. Aquilo que a graça de Deus fez na vida de Abraão, olha, vai fazer na tua vida também, fez na minha. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu sou o homem que sou hoje? Por que eu sou o pastor que eu sou hoje? É porque você não conhece o meu passado. E é bom nem conhecer, viu? Porque a graça de Deus fez isso, irmãos. A graça de Deus me trouxe para esse patamar aqui. E Deus ainda quer me levar mais alto. Deus quer nos levar para esse nível aqui, ó. Creia nisso. Porque a fé cristã, e a gente tem que entender isso, sabe? É uma fé que se sustenta na graça de Deus. Não é no esforço humano, não é na capacidade do homem. Aliás, Paulo disse isso. Filipenses, veja. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus há de completar a boa obra que um dia Ele iniciou na minha vida e na tua vida. Está aqui escrito: ainda que caia, não ficará prostrado. Irmãos, essa é a grande mensagem da vida desse homem Abraão. Essa é a grande mensagem da graça de Deus. Porque não há nada que nós possamos fazer por Deus. Não há. Mas Deus fará tudo por você.
Deus fará tudo por mim. Porque o propósito de Deus, irmão, se Deus começou uma boa obra, não foi sem propósito. Por que Ele te chamou das trevas para a luz? Por que Ele te levantou quando tu estavas caído? Por que Ele te deu vida quando você estava morto? Tem que ter um propósito nisso aqui. Qual é o propósito, pastor? É nos tornar como esse Abraão de Gênesis 22. Esse é o propósito de Deus. Uma pessoa pronta para obedecer a Deus sem titubeio, sem questionamento, sem apresentar desculpas. Olha, essa é a boa obra de Deus na vida daqueles que Ele predestinou para a salvação. Essa é a grande obra. Deus faz em você e por você aquilo que jamais você poderia fazer ou realizar. Deus faz. Por que tem que ser Deus a fazer, pastor? Por que eu jamais poderia realizar? Por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações, por causa das nossas incapacidades. Então creia nisso aqui. Não se deixe abater se em algum dia, se em algum momento da tua vida espiritual você deu uma vacilada, se em algum momento você titubeou, se em algum momento da tua vida espiritual você sofreu uma derrota, não se deixe abater. Não se deixe abater. Deus começou uma boa obra em você, Deus há de completar essa boa obra em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante é que todas as vezes que Deus apareceu a Abraão, Deus não trouxe para Abraão só palavras de reprimenda, só palavras duras, não. Deus sempre trazia para Abraão palavras de encorajamento. Levanta-te, volta para a tua terra, vai lá, rapaz, para a terra que eu te mostrarei. Não é aqui, não é Egito, é lá na frente, vai lá. Então esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que está sempre nos conduzindo em triunfo. A Bíblia diz: Deus sempre nos conduz em triunfo. Diga para o teu irmão aí: Deus sempre te conduz em triunfo. Diga: Deus sempre te conduz em triunfo. O Deus que graciosamente está nos salvando, nos libertando de nós mesmos. Olha, essa é a maior libertação. É quando Deus nos liberta de nós mesmos, dos nossos pensamentos, né? Dos nossos preconceitos, dos nossos medos, etc, 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 etc. E aí Deus assume por inteiro o controle de nossa vida. A tua vida está nas mãos de Deus. Diga graças a Deus. Irmãos, esse é o Deus da Bíblia. O Deus que vai nos tornando gigantes, como esse Abraão aqui. É Deus. É Ele que faz com que nós sejamos mais do que vencedores. Aonde no passado havia um medroso, um covarde, talvez um viciado em drogas, talvez um homem, uma mulher imoral, cheia de perversões, talvez onde no passado havia uma pessoa sem caráter, Deus vai trabalhando e transforma aquela pessoa num gigante espiritual. Transforma aquela pessoa em sal da terra e luz do mundo. E o nome de Jesus Cristo é glorificado através daquela vida. Amém? Esse é o Deus da Bíblia. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Fique de pé. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Aleluia. Vamos fazer uma reflexão sobre o que Deus falou conosco nesta manhã de domingo.